Olá, é uma honra receber esse convite da Semana Acadêmica do Grupo de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fico muito feliz da gente poder se conectar online, né? Eu aqui tão longe de vocês, mas que a gente possa estar juntos. Então, eu espero passar um pouquinho da minha experiência. Confesso que eu amei a escolha de vocês do tema, porque é algo que eu faço questão de realmente divulgar, de batalhar que mais fonoaudiólogos se aprofundem na neurologia, na neuroanatomia, na neurofisiologia, na neuroimagem. Porque nós tratamos o quê? Os nossos estímulos estimulam o quê? O cérebro, o sistema nervoso. Então, a gente precisa cada vez mais se aprofundar nessas questões. Então, eu fico muito feliz com o convite de vocês, espero poder contribuir um pouquinho, né? E vou abrir minha apresentação aqui para a gente poder discutir um pouco a respeito de neurologia clínica e neuroimagem aplicada à fonoaudiologia, né? Então, qual a importância da neurologia e da neuroimagem para o fonoaudiólogo, né? Vamos ficar com isso na cabeça. Basicamente, qualquer estímulo que a gente passa, não importa a área que você escolha dentro da fonoaudiologia, nós estimulamos o sistema nervoso. Nós somos o tempo todo permeados por estímulos que atingem diretamente o nosso chefe do organismo, que é o cérebro, né? E se a gente abre um tratado de neurologia, por exemplo, qualquer doença que vocês abram em neurologia, vocês vão ver que na sintomatologia a gente vai encontrar com muita prevalência a disfagia, certo? Nós temos várias outras alterações neurológicas que vocês vão ter que estudar e se aprofundar cada vez mais, as alterações neurológicas de linguagem, de fala, de motricidade orofacial, mas vocês vão ver que com muita prevalência a base patológica da neurologia, ela vai estar dentro da clínica, não importa onde vocês atuarem. E por que da neuroimagem? A gente estuda a neuroanatomia do livro. É importante conhecer a neuroanatomia do livro? Sim, claro que é importante conhecer a, a, a neuroanatomia do livro, mas a gente precisa transmutar ela para o que a gente enxerga na neuroimagem, entender como que acontece ali na neuroimagem, para que a gente possa identificar a normalidade, identificar as alterações. E de posse da gente identificar as alterações, a gente saiba que áreas estão comprometidas, o que que foi comprometido e o que que eu tenho íntegro para que eu possa potencializar. E que vias, que caminhos eu tenho cerebrais para poder montar um plano terapêutico que seja eficiente para restabelecer as, as funções perdidas com qualquer tipo de lesão ou com uma doença de base neurológica, neurodegenerativa, tá? Então, a neurologia é algo que vai estar muito presente, ela está muito presente na clínica, e a neuroimagem também. E aí, vamos falar um pouquinho do que a fonoaudiologia e a neuroimagem precisam identificar, né? Precisam ter conhecimento. Primeiro, a gente precisa identificar o local da lesão, entender qual foi a extensão da lesão, né? E relacionar as áreas cerebrais comprometidas com a sintomatologia que nós tivemos. E reconhecer alterações características de algumas doenças. Vocês precisam conhecer várias doenças de base de doença neuromuscular, doenças inflamatórias, doenças, não é, relacionadas a sequelas
doenças vasculares. Então, a gente precisa conhecer a fisiopatologia. Porque se você conhece a patologia neurológica, você conhece a característica daquela doença, você não vai, por exemplo, elencar na sua clínica um tipo de estímulo que é contraindicado, né? Vou dar um exemplo para vocês da esclerose lateral amiotrófica. É uma doença em que ela é neurodegenerativa, evolutiva, grave, é uma doença que ela vai promover fadiga muscular, fadiga respiratória e fadiga cognitiva, certo? Se vocês não levam em conta a fisiopatologia, que as vias motoras estão comprometidas, não é? E resolvem hiperestimular a periferia, ou com respiron, ou com eletro, o que que vai acontecer com esse paciente em específico? Ele vai fadigar mais ainda. Você vai agravar o quadro clínico dele, certo? Se é um paciente pós-AVC, ótimo, ele vai ser super bem-vindo a esse tipo de estímulos. Então, a gente entender as características das doenças, as características das sequelas, elas trazem segurança na hora que a gente vai elencar o melhor estímulo, tá? E que tipos de neuroimagem nós temos? Eu vou falar de algumas aqui para vocês, mas assim, a mais comum, que é a que vocês vão ter na mão com muito mais frequência, é a tomografia computadorizada, é a TC, tá? A TC, mesmo nos serviços às vezes mais precários, a TC está ali presente, né? A gente tem a tomografia de emissão de positrons e tomografia por emissão de foto, que é o PET, né, o PET scan, e que ele é interessante porque ele faz uma avaliação funcional. Vou mostrar para vocês isso. A gente tem a ressonância magnética cerebral, que depois da tomografia é o mais feito, não é? O mapeamento cerebral por eletroencefalografia também, ele tem crescido muito, tem avançado muito, inclusive na clínica fonoaudiológica, as pessoas que trabalham com neurofeedback fazem eletroencefalografia e a tractografia. E aí eu vou falar de cada um para vocês entenderem o que que a gente espera quando vê esses exames. Uma tomografia computadorizada é aquele que quase todo mundo conhece, que a gente tem um túnel, entra, né? Ele faz o raio-x, não é? Só que ele faz ali em 360 graus, não é? Gera imagens é, do corpo e a gente consegue perceber as colorações diferenciadas quando a gente tem lesões. Então, esse é o exame mais comum, que é o que a gente vai ver por aí. E o PET, né? O PET scan, o que que eles fazem? Não é? Ele é uma forma híbrida. Então, a gente vai ter tanto o estímulo, né? A gente vai ter tanto a neuroimagem do tipo ressonância, quanto a neuroimagem funcional, que ela está realizada, ela está diretamente relacionada com a atividade cerebral. Então, se eu estou usando, por exemplo, meu pensamento, mais eu vou ter área pré-frontal muito mais ativa, vou ter muito mais fluxo sanguíneo cerebral nessa área, tá? Então, todas as áreas que você estiver usando muito, por exemplo, memória recente, então estou usando o hipocampo, que está lá no lobo temporal. Eu vou ter um aumento de consumo de oxigênio, de glicose, né, dos neurônios daquela área que vão ficar mais ativos. Então, vocês estão vendo aí que eu tenho cores vermelhas, que é o quê? Um consumo alto, e o escuro, mais clarinho, que é um consumo baixo. Então, onde vocês veem, né, com a coloração vermelha e laranja, é onde você está tendo um alto consumo de oxigênio e glicose, e isso denota o quê? Intensa atividade cerebral, tá? E aqui, completando aquilo que eu estava falando, não é? A gente tem uma imagem bem neurofuncional aqui, e aí a gente consegue visualizar, né? Olha, aqui é na neuroimagem, a gente consegue visualizar, por exemplo, áreas vermelhas, laranjas, em especial o quê? A região temporal, né? Então, quando você está ouvindo palavras e vendo palavras, olha como é que a gente fica com a área occipital, né, toda mais ativa, né? Então, ela fica
bem mais ativo. E falando palavras, a gente vai ter ali bem a região frontal de Broca e giro pré-central em maior atividade, não é? E criando a gente tem uma atividade mais aumentada no sistema nervoso, porque você usa muito do pensamento, não é? Mas ainda assim a gente fica ali centralizado em Broca, porque trabalha o quê? Planejamento das palavras, o planejamento da palavra falada, tá? Outra aqui para a gente entender isso que eu falei para vocês de neurofuncional, não é? Tá vendo que tem essas setinhas vermelhas? Ela tá mostrando o que para vocês? A atividade. Então, por exemplo, em cima, na camada superior, vocês estão vendo o quê? O cérebro em repouso. Então, você não está fazendo nada em específico, né? Aí, quando a gente olha embaixo, a gente tem o quê? Andando. Então, se você for ver a região que está bem vermelhinha, é o quê? O giro pré-central, não é? Então, é onde vai estar saindo o quê? O principal tracto, ou seja, a principal via da motricidade humana, que é o tracto córtico-espinhal, não é? Que controla todo o nosso corpo. Dessa região vai sair o tracto córtico-espinhal para controlar, né, de pescoço para baixo, e vai sair o tracto córtico nuclear, que vai controlar o quê? O núcleo dos nervos cranianos. Quando a gente olha do lado, a imagem tem uma setinha vermelha apontando para vendo, né? Vendo, você vê o quê? Que tem a face medial do lobo occipital e o lobo occipital em grande atividade. Ou seja, eu estou usando a minha área primária visual e minhas áreas secundárias visuais ali na interpretação do que eu estou vendo. Ouvindo, a gente percebe bem vermelhinho onde está o quê? Lobo temporal, né? Em especial, a gente vai ter, né, o giro anterior, temporal transverso anterior, e a gente vai ter o giro temporal superior, que é a área de Wernicke, para interpretar o que a gente está falando, né? E pensando, lembra que eu falei que pensando, a minha área pré-frontal ela fica muito mais ativa? Então a gente olha aí, ela bem mais vermelha, não é? Quando a gente está pensando. E lembrando, aí a gente ativa, não é? Principalmente a área hipocampal, mas a gente ativa também o occipital, porque quando a gente lembra com imagens, não é? Então a gente lembra de cor, de movimento, não é? E isso faz com que você apareça funcionalmente isso. Então, vocês começam a ver o que que é interessante, por exemplo, nesse tipo de neuroimagem, né? E essa aqui é muito mais nítida ainda, essa parte funcional, porque nessa aqui ela é bem híbrida, como eu falei para vocês, em que eu consigo ver, não é, como ressonância e com o consumo aumentado de oxigênio, de glicose, para os neurônios que estão trabalhando determinada função. Então, no ícone A, a gente vê ali olhando para palavras bem lobo occipital, não é? Então, está trabalhando área primária visual e área de interpretação visual. No B, a gente vê ali o giro temporal superior, né? Todo em atividade. E no C, a gente vê área de Broca, não é? E a gente vê do ladinho o giro pré-central. E pensando em palavras, olha como o cérebro fica quando a gente pensa em palavras, não é? Então, quando a gente pensa em palavras, eu tenho o quê? Uma atividade aumentada em todo o meu córtex cerebral. Todo o córtex cerebral, ele fica ativo. Então, com essa imagem, a gente consegue, né, entender como que acontece, não é, a atividade cerebral, não é? Quando a gente vê, quando a gente olha palavras, quando a gente ouve palavras, quando a gente fala palavras e quando a gente pensa. Esse pensar é tão importante para nós porque ele diz o porquê que a gente trabalha com input linguístico, por que que a gente fala para o paciente assim,
Pensa no objeto, não é? O objeto que serve para você segurar, para você beber, não é? Você bebe a água em um, né? Então, isso você está buscando o quê? Dar informações adjacentes daquele nome que você quer trazer, não é? Quanto mais a gente usa o brainstorm, quanto mais a gente usa a tempestade de ideias, mais caminhos a gente encontra para facilitar o que a palavra. Vocês veem que olhando, pensando em palavras, a gente ativa áreas importantes para a recepção e para expressão, né? Então, isso ele é bem importante para nós. E aqui eu tenho outra imagem, e aí aqui eu tenho uma imagem, na realidade, de um paciente com déficit cognitivo, né? E eu queria que vocês vissem algumas coisas que a gente encontra nos pacientes com déficit cognitivo, não é? A gente vê os sulcos e giros, se eu olho um sulco anterior, olha só como é que está um sulco lateral, como é que está um sulco central. Se eu olho numa outra imagem, né, anterior ainda a essa aqui, a gente vê que você não tem espaço tão grande nos sulcos, não é? Então a gente tem os sulcos mais de forma mais justa, não é? E a gente olha aqui assim, eles estão adequados. Aqui você olha, eles estão espessos. Então a gente percebe os sulcos e os giros atrofiados e eles espessos. E aqui eu estava até procurando nas imagens agora para mostrar para vocês, mas nos anteriores eu não pus, acho que eu pus mais para frente. O ventrículo lateral, que é esse ventrículo aqui, vocês lembram que nós vamos ter de cavidades no cérebro, nós temos os ventrículos laterais, que eles ficam entre o telencéfalo. A gente tem o terceiro ventrículo, que fica entre o diencéfalo, e o quarto ventrículo, que fica entre tronco cerebral e cerebelo, né? Então, quando a gente olha aqui, a gente vê que esse ventrículo está muito aumentado, né? Isso é uma característica muito sugestiva de Alzheimer. Quando a gente tem um sulco lateral tão aberto assim, quando a gente vê os ventrículos tão espessos, não é? A atrofia do lobo temporal é algo muito característico no Alzheimer. E principalmente, quando a gente olha aqui, essa região aqui que eu estou mostrando para vocês, é região de hipocampo, não é? E o hipocampo é onde tudo que é memória recente vai para o hipocampo, né? Então, essas informações que eu estou falando aqui para vocês, elas estão indo para essa região de hipocampo, que vai fazer o quê? Conexões com o nosso sistema límbico, né? Das novas entradas, se vocês vão achar interessante ou não vão achar interessante para vocês, isso faz toda a diferença no processo de memorização, não é? E o que que acontece ali com os hipocampos? Eles vão fazendo uma atrofia tão importante que a impressão que dá é que a gente tem uma cavidade, um buraco no lugar dos hipocampos, de tanto que eles atrofiam, tá? Então, a atrofia hipocampal é uma característica marcante de Alzheimer, certo? Então, assim, as ressonâncias, a gente bate o olho nelas, nossa, essa tem uma característica de Alzheimer, essa tem uma característica de de demência vascular, essa outra tem uma característica, né, de demência frontotemporal. Então, a gente consegue, com a neuroimagem, ter um auxílio muito grande para o diagnóstico, tá? Então, você bate o olho aqui, você vê, nossa, né? Pode ter Alzheimer. Ou, como já aconteceu de eu receber pacientes com Alzheimer, de olhar a neuroimagem, ela está íntegra, está perfeita. E eu falar, não é? Não é, vamos investigar. Não é nem toda falha de memória é Alzheimer, mania que tem o pessoal de colocar o alemão em tudo, né? Não pode. Então, olhando aqui, a gente está vendo a ressonância normal e aqui a gente vê, né, a fusão de PET, né? E aí, olha aqui, uma atividade aumentada em lobo frontal, não é? Então, tem bastante atividade aqui na área de memória, hipocampal, lobotemporal, está bem restrita mesmo, né? Então, essas são características que a gente consegue, né, enxergar com uma neuroimagem. E aqui eu tenho uma outra ainda para vocês entenderem, ainda nesse padrão de imagem funcional, não é? Quando você olha uma imagem aqui, você está vendo, azul é onde
tem baixa atividade, ou seja, não está sendo usado, né? E num paciente normal, estou fazendo um movimento complexo, qualquer, você vai ter, olha, os gânglios da base, em especial os núcleos da base, que envolvem planejamento de movimentos complexos, não é? Em grande atividade. E aí, num paciente com Parkinson, você faz a mesma atividade comparada, olha como é que fica, né? Você tem menos atividade nesses núcleos. Tem menos dopamina para fazer as sinapses, né? Isso vai se refletir aí, tá? Então, é importante a gente entender, né, que tudo tem uma base neural. A gente tem uma base neural para disfagia, a gente tem uma base neural para linguagem, a gente tem uma base neural para cognição, para formar nossas memórias de trabalho. E eu achei interessante trazer um pouco da base neural da disfagia, porque, primeiro, porque eu fiz uma revisão recente, com várias revisões sistemáticas, né, até para apresentar no congresso, e eu achei muito interessante porque ela calhou de eu entrar profundamente na neuroimagem nesse caso, que eu não vou entrar tão profundamente com vocês, mas é interessante da gente falar. Então, esse estudo, por exemplo, ele mostra quais são as áreas neurológicas associadas à disfagia. Então, a gente tem regiões cerebrais, como o córtex sensório-motor, ínsula, cerebelo, giro do cíngulo, tálamo, gânglios da base, né? Então, vamos lembrar o que é isso? Quando eu falo córtex sensório-motor, estou falando de giro pré-central, de giro pós-central, não é? Que aqui é o famoso homúnculo de Penfield, que tem mais ou menos esse desenho, né? Só que aqui o desenho ele está representando a minha área somatotópica. Totópica, lembra o quê? Mapa, soma, corpo. Então, é a distribuição neuronal, né, de atividade no nosso corpo, no giro cerebral. Então, a gente teria esse desenho aqui, tá? Então, isso é importante, por exemplo, a gente tem, às vezes, pacientes com lesão de artéria cerebral média aqui. Então, fez uma lesão nessa região. O paciente provavelmente vai andar muito antes de falar, né? Muito antes de mexer adequadamente as mãos. Então, ele fez um AVC, às vezes ele vai ficar com a mão em garra, vai ter uma dificuldade grande, né? De fala ou de linguagem, né? E ele começa a andar. Então, às vezes a família fala assim: poxa, mas ele já está andando e não está falando ainda. Então, você mostra essa imagem. Olha, comprometimento foi nessa região, não é? Que é justamente onde se produz a fala, e não na região relacionada com pernas. Então, a tendência é que você tenha uma recuperação mais rápida aqui, né? E a gente vai ter, por exemplo, a deglutição, vários estudos, eles falam do envolvimento da ínsula. A ínsula, gente, é onde a gente vai ter área gustativa, não é? A ínsula ela vai ter uma conexão muito grande com o tálamo, né? Então, ela vai ser muito importante para a sede central de deglutição. E aqui eu tenho, ó, os tálamos e os núcleos da base. Então, olha só, veja os giros, né? O ventrículo. E aí, nos tálamos, eu queria que vocês lembrassem da função do tálamo. O tálamo, ele é o relé das vias sensitivas. Vocês lembram o que que é relé das vias sensitivas? Vocês leram isso, né, no primeiro período lá em neuroanatomia. Relé é o quê? Igual o relé do carro, né? Tudo que é de luz passa pelo relé e depois distribui. A luzinha que vem da bateria para o painel, para o centro, para o farol, para a lanterna, não é? Então, isso faz um relé no carro. E o relé no cérebro, que é o tálamo? Tudo que é sensitivo, gustação, visão, tato, dor, temperatura, vai passar por esse relé das vias sensitivas. Exceto o olfato. Todas as outras funções sensitivas passam pelo tálamo. E o tálamo, ele faz o quê? Ele ativa o córtex. Então, o tálamo é uma chave para gente. Porque às vezes eu tenho uma lesão grande no córtex cerebral e eu vou usar o tálamo para poder estimular o sistema nervoso, tá? Então, a gente tem, por exemplo, trabalhos
falando desse efeito da ínsula, né, no córtex cerebral. E aqui, o interessante desse estudo é que eles fizeram essa análise que eu estou mostrando para vocês, né, neurofuncional pelo PET, e aí a gente vê onde você tem maior atividade e o que que foi observado? Que o maior comprometimento em relação à disfagia foi de área insular. Então, foi justamente na ínsula. E mais até do que a gente tem de giro pré-central, de giro pós-central, a ínsula, ela bateu o recorde, não é? E uma outra coisa interessante da gente ver aqui também é a taxa de incidência de disfagia após AVC. Ela foi, né, bem maior na ínsula, no córtex insular, mas também foi maior no sexo masculino, né, que bate com outros, corrobora com outros dados da literatura. Então, o que esse trabalho achou de interessante é que o córtex insular ele pode ser mais relevante para a disfagia após AVC e aspiração. Então, vocês veem, se vocês forem estudar a disfagia, se vocês forem estudar a linguagem, a cognição, vocês vão acabar precisando entender essa base neural que a gente tem aqui, para ver que áreas estão relacionadas com as funções que vocês estão pesquisando, né? Quando a gente fala da ínsula, só para ficar mais nítido aqui para vocês o que que eu estou falando, mas, por exemplo, você sentiu o gosto, né? Na boca. Então, você tomou um sorvete de morango. Você sabe que o sorvete é de morango porque você tem nervo facial. Ele vai te levar, o nervo facial, ele faz a função gustativa dos 2/3 anteriores de língua, não é? Assim como o nono par, que é o glossofaríngeo. Mas você sabe que está gelado o sorvete e não está quente porque você tem o nervo trigêmeo, que vai fazer a propriocepção geral. Mas em relação à gustação, isso vai entrar no tronco cerebral, vai passar do tronco cerebral para o tálamo, né? Então, se for um sorvete, o gelo, o gelado, vai se tornar consciente já em nível talâmico, né? Mas a gustação não, ela ainda passa por aqui e vai se tornar consciente, ó, no córtex, né? Insular, que ele vai envolver tanto essa região inferior do giro pós-central, que é a minha área gustativa, quanto as regiões um pouquinho mais profundas relacionadas com a ínsula, não é? Então, por exemplo, esse estudo mostra que a ínsula pode ser uma região-chave para impulsionar a plasticidade neuronal e a recuperação eficaz no AVC, né? Então, a gente tem vários trabalhos mostrando isso, esses estudos eletrofisiológicos dos aspectos sensoriais e motores, não é? Relacionados. Então, a gente vai ter conexões entre as áreas. Então, você vê aqui o córtex insular se conectando com o tálamo, que se conecta com com os núcleos dos nervos cranianos que estão no tronco cerebral, que vão, da onde vão partir o quê? Para a periferia, para controlar os músculos, os periféricos, não é? Então, a gente controlar a sensibilidade, a motricidade de laringe, de faringe, vão estar diretamente relacionados com esse controle. E uma coisa interessante também, que eu achei desse outro trabalho que eu coloquei aqui, para vocês verem como que como que as neuroimagens elas podem nos auxiliar, né? Queria que vocês lembrassem daquela neuroimagem que eu mostrei para vocês do Alzheimer. Eu estava procurando essa imagem aqui para mostrar para vocês quando eu fui voltando. Tá vendo aqui o ventrículo lateral? Olha o tamanho desse ventrículo lateral, né? Olha ele em outro corte. Como é que ele está menos espesso, né? Quando você olha ele assim, ele não está tão alargado. Você olha o sulco aqui, ele não tem um espaço aberto, né? Como a gente encontra no Alzheimer. Esse estudo aqui ele é do Instituto Neurológico de Montreal e eles fizeram uma análise de ressonância magnética e ativação funcional. E aqui eles analisaram o cluster, que a gente chama, né? Quando você tem uma hiperativação ou
uma hipoativação. E olha que interessante, eles encontraram aqui nos pacientes, principalmente com disfagia, né, uma hipoativação em região talânica, nos núcleos da base, né? E aqui, olhando para cá, a gente vê, por exemplo, aqui o cerebelo, região anterior do cerebelo, não é? Muito ativa. Isso, quando vocês estudarem lá na frente, tiverem a oportunidade de estudarem neuromodulação, vocês vão ver o porquê, por exemplo, que eu, Viviane, às vezes, em alguns casos de disfagia, eu opto por fazer neuromodulação estimulando o cerebelo, não é? Então, você cria compensações. Se você tem uma lesão que te atrapalha em um lado, você vai criar compensações, não é? Então, o cerebelo está aqui, ó, hiperativo. Então, às vezes, a gente estimula o cerebelo e é uma chave para restabelecer aquela função perdida, não é? O cerebelo tem muitos estudos dele, não só em questão relacionada com a deglutição, mas relacionada com cognição, com atenção. Aí a gente fica, nossa, mas o cerebelo, gente, ele que é responsável pelo controle do tônus, que é responsável pelo equilíbrio, que é responsável por coordenação motora, o que que ele infere nisso, né? Ele aumenta, assim, a sua atividade, porque ele trabalha com a motricidade voluntária, né? Ele trabalha com a motricidade de forma inconsciente e involuntária, perdão, né? Mas ele também tem conexões muito grandes com o tronco cerebral. Então, a gente vê uma atividade dele aumentada nesse caso. Aqui você vê uma atividade aumentada na ínsula, bem naquela questão gustativa que eu falei para vocês. E o que eu achei mais interessante desse estudo é ele falar do giro anterior do símbolo. Não sei se vocês lembram do giro do símbolo, que é onde a gente tem o sistema límbico, né? E na região anterior ela está muito relacionada com o sistema de recompensa, não é? Então, eu vou comer algo prazeroso para me dar recompensa, né? Mas também pode estar relacionada com a atenção. E o que que a gente encontra aí? Essa área mais ativa, entendeu? Isso é um princípio que vocês vão ter que estudar ao longo do tempo, que é o da não só vem da neuroplasticidade, mas é do cérebro trabalhar o quê? Com adaptação, com compensações. Quando te falta função em uma região, outra região ela tenta suplantar isso, tá? Então, a gente ainda tem a ressonância magnética, né? E aqui vocês veem a ressonância magnética em movimento, não é? É o exame que eu mais avalio, né? O exame que mais nos chega à mão, mais até do que a funcional, embora eu acho que as imagens neurofuncionais, a do PET, são incríveis. Mas a gente analisa muito essas daqui, mas elas são importantes também de ser analisadas nos seus diferentes formatos, para a gente ver a integridade das estruturas cerebrais, e se a gente encontra. Essa é uma imagem que está basicamente sem alterações, não é? Mas a gente vê pode ter ela tanto no movimento, né, como está acontecendo aí, quanto ela em repouso, né? E eu ainda vou falar um pouquinho mais da ressonância magnética, né? O eletroencefalograma ele faz atividade elétrica também de imagens no cérebro e ele também segue aquele princípio funcional, não é? E de gradientes, de cores, não é? Em que a gente vai sempre ver as regiões mais claras, como a que tem menos atividade, e as regiões mais e as atividades mais escuras, vermelho, laranja, com a maior atividade elétrica, tá? E a gente ainda tem a tractografia. A tractografia, para mim, é o exame dos meus sonhos que todo mundo fizesse, porque a gente consegue ver o trajeto das vias. Então, quando a gente consegue ver o trajeto das vias, a gente sabe exatamente onde tem interrupção daquela via, daquela conversa neuronal ali. Então, quando eu falo de tractos, de vias, eu sempre dou um exemplo como se fosse uma linha de metrô, não é? Com as suas estações. Então, ó, passei pela estação Córtex, passei pela estação
coroa radiada, passei pela estação núcleos da base, passei pela estação tálamo, né? Como se fossem várias estações, pontos de passagem daquela via motora, daquela via sensitiva que a gente tem. Então, a gente consegue ver a integridade nervosa com muito mais prevalência. Por exemplo, essa imagem aqui, ela mostra algo que é muito importante para nós fonoaudiólogos, que é a conectividade das áreas cerebrais. Vocês vão perceber que muitos pacientes de vocês têm uma lesão parieto-occipital, um grave comprometimento de fala. Aí você fica, mas como? Você foi lá atrás, não era para ser visão, não era para ser outras questões? Não, porque a gente se pegou um fascículo, não é? Que conecta a sua área frontal com a área occipital, você vai ter comprometimentos de linguagem, né? Então, a gente olha aqui vários desses tractos ou fascículos. Lembra que uma via, se ela for longa, ela vai se chamar tracto, não é? Então, tem muitas estações. Fascículos ligam o quê? Duas regiões em especial, não é? Então, elas são vias mais curtas, tá? E aqui, só para vocês terem noção, por tractografia, esse artigo é muito legal para estudar, tá, gente? Eu até deixei ele aqui para vocês verem, neuroanatomia, a infraestrutura da neuroanatomia, da neurofisiologia para a fala e linguagem, não é? Ela fica demonstrada aqui por tractografia as áreas, os fascículos cerebrais relacionados com a linguagem, tá? Então, a gente vê desde desenvolvimento aqui, ó, frontal até occipital, que eu estava falando para vocês. Por exemplo, fascículo longitudinal superior, se forem estudar, ele vai promover afasias em qualquer ponto que você tenha lesão, seja muito frontal ou occipital, não é? Então, a gente vai ter fascículo arqueado, fascículos que vão conectar mais de uma área cerebral. Então, a gente sai daquela coisa de pensar na linguagem, na produção de fala só como brocar, e a gente amplia para entender que são muitas as questões nas funções linguísticas, são muitas áreas cerebrais, e é a possibilidade inúmera de conectividade que faz com que a gente tenha, não é, uma capacidade neuroplástica maior. Então, aqui eu coloquei só para vocês terem noção, áreas cerebrais que estão relacionadas com o planejamento, a programação e a execução. Né? Quando a gente pensa em execução motora, eu estou pensando aqui em cerebelo, nos núcleos dos nervos cranianos. Quando eu estou pensando em planejamento, eu estou pensando lá em Broca, não é? Na minha programação, vou estar relacionando principalmente núcleos da base, né? Então, eu falo assim, se estudou pouco a neuroanatomia, volta, né? Então, volta para estudar as artérias, porque estudando as artérias, a gente vai ver, por exemplo, a correlação entre os achados da deglutição e do acidente vascular, não é? Então, a gente vai ver que o território carotídeo, ele tem muito mais prevalência, né? 84% nos casos de disfagia e 76% de artéria cerebral média. Então, é, não importa para onde vocês andem, a neuroanatomia vai atrás de vocês, tá? Então, olha aqui, quando eu vejo a artéria cerebral média saindo aqui, ínsula subcolateral, aí eu tenho, ó, giro temporal superior, compreensão da palavra falada, eu tenho aqui Broca, responsável pela produção da palavra falada, giro pré-central, que é esse giro aqui, ó, em que eu vou ter execução motora, representação motora do corpo, giro pós-central, a representação sensitiva do corpo. Isso que eu falei, ó, vem lá do sistema carotídeo, artéria cerebral média, e a gente consegue entender porque às vezes tem comprometimento, né, subcortical e cortical, tá? Então, um monte de estudos vão mostrar algumas especificidades, por exemplo, a disfunção motora na faringe, um atraso para iniciar a deglutição, ela é mais frequente na região cortical do que numa região
mais profunda subcortical. Aqui eu tenho, ó, o tracto córtico espinhal, córtico nuclear, todo delineado, né? Então, vocês vão ter coisas como é, reconhecer, por exemplo, aqui eu tenho uma lesão de tronco cerebral, eu tenho uma lesão subcortical, bilateral. Isso aqui, eu bato o olho nessa imagem, eu sei que esse paciente tem grave risco de aspirar. Ele tem grave risco de ingestão, certo? Então, já bati o olho na neuroimagem, aquele paciente que eu vou com muito mais cautela para fazer qualquer avaliação, tá? Então, vocês vão ter esses dados o tempo todo e essa correlação com a análise do que você vai avaliar no teu paciente, que você vai diagnosticar, que você vai dizer um prognóstico, vai depender disso, né? Então, da gente correlacionar as estruturas neuronais e anatômicas, ó. Lesões troncocefálicas tem 53%, né? A veia subcortical tem mais envolvimento ainda para o risco de aspirações. Então, a gente vai ter isso com muita prevalência. Para finalizar, né, eu vou deixar aqui uma mensagem para vocês, né? O seu conhecimento e estudo de neuroanatomia, de neurofisiologia, de neurologia e de neuroimagem poderá repercutir na vida de muitas pessoas. Vocês têm o real potencial de salvar vidas, de minimizar sofrimentos. Quando vocês atenderem um paciente com sequelas, estudarem o sistema nervoso dele e fizerem o melhor planejamento terapêutico para a reabilitação dele, você vai repercutir o seu esforço, a sua dedicação ao estudo na vida daquela pessoa e na vida daquela família que sofre junto com aquela pessoa. Então, a responsabilidade, ela se torna maior, não é? Então, por isso que a gente tem realmente que se dedicar ao estudo. E para finalizar, pessoal, competição não é a melhor forma para vocês crescerem. A cooperação é a melhor forma para a fonoaudiologia crescer. Eu te ajudo, você me ajuda, nós nos ajudamos. Nós crescemos profissionalmente, principal, crescemos pessoalmente. Então, nossa fonoaudiologia cresce. Vocês estão numa fase de aprender. Então, troquem, absorvam o que seus professores estão dando para vocês e pensem o seguinte: hoje eu estou pegando bastante do conhecimento com o meu professor, mas eu tenho a obrigação de passar ele para frente, certo? Vocês são preciosos para nós que temos muitos anos de formado, né? Eu que já passei dos 20 anos de formada, 23 anos de formada. Vocês são preciosos porque eu amo a fonoaudiologia e eu quero que a fonoaudiologia cresça e continue se expandindo. Então, vocês são o futuro. Vocês são o nosso futuro. Vocês são o futuro da fonoaudiologia. Então, se dediquem, estudem e auxiliem as pessoas. Cheguem na nossa fono para auxiliar com aquela vontade de doar o seu tempo, o seu estudo, o seu conhecimento para fazer a nossa área crescer. Um prazer estar com vocês. Desculpa a correria na fala, o tempo era curto e há tanta coisa para falar. Um dia, numa outra oportunidade, talvez a gente consiga fazer um evento ao vivo, e aí eu abro para perguntas e a gente consegue falar de uma forma mais devagar, né, sobre todas as áreas cerebrais. Gente, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.